guerra acontecendo, ideologias sendo travadas na Europa, brigam entre si. Soldado brasileiro que não tem nada a ver com isso é chamado, é convocado. O nordestino estava lá no seu canto e dizem para ele: venham e se transformem em soldados. Ele prontamente, ele se apresenta como soldado, diz: eu vou virar um herói de guerra. Embarca em navios. O navio dá uma curva no Atlântico e entra na bacia amazônica. Esse soldado é depositado na Amazônia. Aqui na Amazônia, ele desce perplexo, sem saber aonde estava. O que é isso? Este mundo de água. E aqui ele desce, ele vai para o campo de concentração, ele vai para a formação, ele vai para o seringal. No seringal, ele vira o soldado da borracha, que extrai o látex, enfrenta o perigo, é atacado por doenças, por indígenas que defendiam seu território, é atacado por animais peçonhentos, por cobras, lagartos, por todos os animais da floresta. E este soldado ele é abandonado, ele é largado, ele não é reconhecido como herói, ele é esquecido por um bom tempo. Essa é a saga do soldado da borracha. Na tela para vocês, para nós fazermos a revisão da aula 18.2. Tá? Segundo ciclo da borracha, 18.2 do segundo ciclo da borracha. A ocupação da Malásia na Segunda Guerra Mundial, nós vimos aí esse inglês que ele vai transportar essa borracha, ele cria a crise do primeiro ciclo da borracha, ao levar o inglês Henry Wickham, vai criar uma crise no primeiro ciclo, aí as plantações da Malásia vão ser tomadas pelo exército japonês. O exército japonês toma ali e vai controlar o látex. Então, precisava que o Brasil voltasse a extrair o látex. Então, Brasil e Estados Unidos assinam um acordo chamado Acordo de Washington. Nesse acordo, o Brasil deveria fornecer à indústria norte-americana borracha, aumentando aí de 15 mil toneladas para 45 mil toneladas. Aí, rapidamente, precisava. Como é que o governo brasileiro vai conseguir isso? Nesse acordo de Washington aí, o Franklin Delano Roosevelt e o Getúlio Vargas assinando esse acordo de Washington, o Brasil, então, fazendo esse compromisso em como conseguir cumprir esse compromisso. Aí o governo brasileiro reativa os seringais da Amazônia. Há um processo de reativação dos seringais da Amazônia que, embora por um período curto, foi pouco tempo, só foi período de guerra, mas Getúlio Vargas, ele vai minimizar o problema da seca nordestina e vai minimizar o problema de colonização da Amazônia, trazendo este nordestino para cá, como soldado da borracha. Nós temos aqui o Banco do Crédito da Borracha, que se tornou aí o Crédito da Amazônia. Nós temos o CESP, nós temos outras instituições sendo criadas. O soldado da borracha, ele percebeu que ele foi vítima de propaganda enganosa, uma ideologia de guerra que enganou ele. Pois aqui eles tiveram que aprender a cortar seringa, a colher o látex, a defumá-la, a fazer as pelas de borracha. E o governo brasileiro não cumpriu a promessa. Não levou esse soldado de volta para a sua terra. Não reconheceu esse soldado como herói. E nem aposentou ele com aposentadoria equiparada aos militares e os grandes heróis. Então, essa foi a nossa revisão. Façam aí a atividade de vocês, que eu vou lá tomar um cafezinho e já volto para fazermos a correção. Vamos lá! Primeira questão falando sobre o soldado da borracha. A nossa atividade aqui, eu trouxe para vocês essa atividade para nós fazermos um bate-bola, tirar essa dúvida sobre o soldado da borracha. Olha aí na tela para vocês. Atividade aí na tela para vocês aí, ela começa com a atividade de número 1. O que fala essa atividade de número 1? Vai falar sobre o contrabandista, né? Tá falando sobre o contrabandista, fala aí. O inglês Henry Wickham foi o autor
do furto de milhares de sementes de seringa da Amazônia e um dos responsáveis pela decadência do primeiro ciclo da borracha no Brasil. Ele levou sementes de seringas para onde? Para serem cultivadas aonde? Na Europa e América Central, na África e Malásia, na Ásia e na África, na China e Japão, ou na Ásia e na Malásia? O imperialismo europeu, ele vai sair ocupando grande parte do mundo. A África, ela é dividida, é por isso que nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, justamente uma disputa imperialista. A África, ela é dividida, a Ásia é dividida. E a Ásia, ali onde fica, na região da Malásia, e outros países ali asiáticos, eram colônias inglesas e colônias francesas. Ingleses e franceses, Portugal já tinha ocupado historicamente lá, mas ingleses e franceses, eles ocupavam essa região, eram colônia deles. Como colônia deles, os ingleses eram grandes compradores de borracha do Brasil. E eles queriam um mecanismo, como eles fizeram na Revolução Industrial, eles queriam um mecanismo de não serem só mercadores comprando e vendendo, eles queriam produzir esse produto, como eles fizeram na Revolução Industrial nas suas fábricas. Então eles começaram a contrabandear semente de seringa. Era proibido levar semente de seringa daqui. Era proibido. Mas eles começaram, o Henry Wickham, vai começar a contrabandear sementes e vai começar a levar para a Ásia e principalmente para a Malásia. Professor, peraí, aqui na Amazônia vai ser levado lá para os seringas. Pessoal, lá é clima tropical também. Olha a faixa de terra do clima tropical, só é você acompanhar aqui a faixa de terra do clima tropical. Clima super propício para a plantação da seringueira. São Paulo, não é plantado borracha em São Paulo hoje? São Paulo não é o maior produtor de borracha do Brasil, é São Paulo? Sendo que a borracha aqui, a seringueira, é da Amazônia, mas São Paulo hoje é o maior produtor, porque também plantou organizadamente. E nós temos ele aí levando para a Malásia e levando para a Ásia essa borracha. Resposta correta, letra E, Ásia e Malásia. Vamos para a segunda. Segunda, ele fala aqui, o Brasil, depois de 1913, viu a produção da borracha declinar. Mas no início da Segunda Guerra Mundial, voltou a produzir em grande escala. Com as plantações da Malásia caíram na mão dos japoneses, em 1942, os Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, de Getúlio Vargas, fazem um acordo de Washington. Qual era o compromisso assumido pelo Brasil dentro desse acordo? O que o Brasil se comprometia dentro desse acordo? O Brasil se comprometia a mandar soldados da borracha para o fronte da Itália? Era isso? Era esse o compromisso do Brasil? Mandar soldados da borracha para esse fronte da Itália? O Brasil se comprometia em não fazer nenhum acordo econômico com a Alemanha e Japão e mandar nordestino para os seringais da Malásia? O Brasil comprometia-se em reativar seus seringais através de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção de mais rápido da borracha? Os Estados Unidos se comprometiam a financiar a siderúrgica de Volta Redonda e o Brasil comprometia-se a produzir o aço para a guerra? Ou o Brasil se comprometeu a abrir as navegações dos rios da Amazônia para os países aliados, em troca dos Estados Unidos iria enviar soldados da borracha? O soldado da borracha era brasileiro, não era norte-americano. O Brasil se comprometeu com os Estados Unidos. Olha, você financia, você paga isso daqui, você financia, e eu vou me comprometer a reativar os seringais da Amazônia. Mas não reativar assim, esporadicamente, com o povo que já está lá. Eu vou reativar ele a todo vapor, e para isso eu vou chamar o soldado da borracha. Foi isso o acordo de Washington, o Brasil se comprometendo. Essa obtenção mais rápida, mais efetiva da borracha. Então a resposta correta daí é a letra C. O Brasil comprometia-se em reativar os seringais através da operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. Vamos lá, para a próxima.
A terceira aí, ó. A terceira ela fala: na reativação dos seringais da Amazônia, e como os seringais estavam abandonados, abandonado em mais de 35 mil trabalhadores permaneciam na região, o grande desafio de Getúlio Vargas qual foi? Qual foi o grande desafio de Getúlio Vargas? Então, o presidente do Brasil era aumentar a produção anual do látex de 18 para quanto, professor? Para 45 mil toneladas, como previu o acordo. Além do SENTA, foram criados pelo governo nesta época, visando dar suporte à Batalha da Borracha, outras estruturas, exceto, ou seja, daqui eu quero o que não seja estrutura criada naquele momento, que eu disse exceto aí, ó. Foram criadas as estruturas, exceto. Será que foram criadas a Superintendência para Abastecimento do Vale do Amazonas, SAVA? Será que foram criados o Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP? Será que foram criados o Serviço de Navegação da Amazônia e da Administração do Porto do Pará, o SINAP? Será que foi criado, neste momento, o SPI, o Serviço de Proteção do Indígena, que hoje é a FUNAI? Ou será que foi criado o Banco do Crédito da Borracha, que seria transformado em 1950 no Banco do Crédito da Amazônia? Disso daqui, 4 questões foram criadas neste momento, e uma não foi. Qual é que não foi? Qual é que não foi? Olha, lá vai. Professor, não foi criado. Rondon não criou o SPI. Pois é, Rondon criou o SPI. Lá em 1910, nós estamos falando do segundo ciclo da borracha. Em 1910 foi criado lá o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, com o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. E esse SPI, Serviço de Proteção ao Índio, virou a FUNAI. Mas isso daí está correto, mas dentro da questão está errado, porque a questão não pede nada disso. Ele pede as estruturas que foram criadas a partir do segundo ciclo da borracha. E o SPI foi criado muito antes do segundo ciclo da borracha. O SPI foi criado enquanto nós ainda estávamos no primeiro ciclo da borracha. Conseguiram compreender aí? Conseguiram entender como é que se dá esse processo? Pois é, aí falando em ciclo, aí a universidade não aceita muito essa questão do ciclo, porque diz o ciclo é algo que começa e acaba, e a borracha nunca acabou de ser produzida. Realmente, ela diminui a sua quantidade de exportação, mas ela não acaba completamente. Ela permanece. Inclusive, como Getúlio Vargas chegou aqui, ainda tinha 35 mil pessoas dentro do sistema extrativista aqui, tirando de forma rudimentar. Até hoje nós temos aqui na nossa região, nós temos a extração da seringueira muito forte ainda aqui, porque o mercado até hoje usa a borracha. Então a resposta correta daí é a letra na tela para vocês, é a letra D, o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Vamos para a última questão. Vamos ler essa última questão de uma forma bem tranquila aí. Vamos lá. Milhares de trabalhadores de várias regiões do Brasil foram compulsoriamente, aluno, significa que eles foram forçados, obrigados, tá? Foram compulsoriamente levados à escravidão por dívida e à morte por doenças para as quais não possuíam imunidade. Só no Nordeste foram para a Amazônia 54 mil trabalhadores, sendo 30 mil deles apenas do Ceará. O que aconteceu com esses trabalhadores após o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim desse segundo ciclo da borracha? O que vai acontecer com esses trabalhadores? Esses trabalhadores foram conhecidos como grandes heróis de guerra, e assim como pracinhas que receberam várias homenagens, foi isso? Eles se tornaram grandes heróis de guerra, foram comemorados, desfilam no 7 de setembro aí como grandes heróis de guerra? Ai, infelizmente não.
O governo brasileiro não cumpriu a promessa de reconduzir os soldados da borracha de volta à sua terra, nem foram reconhecidos como heróis, tampouco tiveram aposentadoria equiparada ao dos militares? Letra C. Esses trabalhadores preferiram ficar na Amazônia por terem se encantado com a terra e com o trabalho que desenvolviam? Eles se encantaram com a terra, eles queriam ficar na Amazônia ou queriam voltar para a sua terra? Viraram heróis locais e soldados da borracha ganhou uma estátua em cada capital por onde eles foram levados. Ah, quem dera. Recentemente, Porto Velho fez uma estátua ali nas Nações Unidas com o Amazonas, fez uma estátua em homenagem ao seringueiro, que virou a Praça do Seringueiro ali. Quase todos morreram de doenças tropicais. E os que sobreviveram voltaram para sua terra natal? O que acontece, gente, com esse soldado? O que vai acontecer com esse soldado? Vem cá comigo. Esses soldados, eles vieram com a promessa. Olha, nós vamos levar vocês para lá agora, nós vamos trazer vocês de volta. Promessa essa não cumprida pelo governo brasileiro. Não vai ser cumprida. Outra promessa. Vocês irão chegar e serão comemorados como grandes heróis. Terão aposentadorias de soldado. Não foi cumprido. Eles não tiveram aposentadoria de soldado. Não foram considerados heróis. Foram esquecidos, escorraçados. Então, essa daí, a resposta correta, ela ficou na letra D, B. O governo brasileiro não cumpriu a promessa de reconduzir o soldado da borracha de volta à sua terra. Nem foram reconhecidos como heróis e tampouco tiveram aposentadoria equiparada aos militares. E aí, meus queridos alunos? E aí, meus queridos alunos? Chegamos ao final de mais uma aula. Hoje, a nossa aula, a nossa aventura falou sobre o soldado da borracha. Falou sobre o segundo ciclo da borracha. Percebo, aqui na Amazônia, nós tivemos dois momentos que foram auge. Um começou em 1880 e vai até 1920, que é chamado de primeiro ciclo da borracha. Começa em 1872, mas ele vai ter, assim, enquanto economia brasileira, o segundo produto da economia brasileira vai ser nesse período. E aí nós tivemos aí os seringais da Amazônia, a partir de 1912 já começou a ser abandonado, 1920, e nós vamos ter aí, até o período da guerra, esses seringais abandonados. Alguns seringueiros ainda ficaram aqui lutando, resistindo. Aí estoura a Segunda Guerra Mundial e volta a produção, que é a nossa aula de hoje, que nós estudamos sobre o segundo ciclo da borracha, sobre o soldado da borracha, sobre o acordo de Washington entre Brasil e Estados Unidos e sobre essa participação do Brasil diretamente na Segunda Guerra Mundial, com os pracinhas, com a FEB, com a FAB e com o soldado da borracha aqui na Amazônia. Eu espero vocês na nossa próxima aventura, porque a aula de História de Rondônia, ela conta a história de heróis esquecidos e heróis que marcaram a história de Rondônia. Até a próxima.